Graça e paz, queridos e queridas. Chegamos ao capítulo 25 de Êxodo. E que nós vamos ver nesse capítulo? As ofertas para o tabernáculo, a arca da aliança, a tampa da arca, que é o propiciatório, a mesa dos pães da presença e o candelabro de ouro. Interessante nós vermos a divisão do livro de Êxodo. Os capítulos de 1 a 18 foi falado sobre a libertação, a saída do povo de Israel ali do Egito, né? E depois o momento que eles já estavam no deserto e o Senhor dando a manifestação por meio do maná, por meio da água, e depois, no capítulo 19 ao capítulo 24, nós vemos aqui a aliança de Deus para com o povo, quando eles recebem os 10 mandamentos e quando eles vão recebendo aquelas leis. E olha que interessante, no capítulo que nós começamos agora, capítulo 25, até o capítulo 31, vai estar falando o quê? Sobre Deus dá instruções sobre a construção do tabernáculo, que nós vamos começar a ver agora. E depois nós temos lá, depois do versículo 31, nós vamos ter a parte do episódio do bezerro de ouro. E depois, dando continuidade até o final do livro de Êxodo, volta novamente para o que? A construção efetiva do tabernáculo. Então, olha quantos capítulos para o que o Senhor fale do tabernáculo. E o que tem a ver o tabernáculo? Na realidade, é o desejo de Deus de habitar com o homem. Lembrem, Isaías 7:14 diz que eis que uma virgem conceberá e darás à luz a um filho, e ele vai se chamar o quê? Emanuel, que significa Deus conosco. E em Mateus 1:23 nós também vemos, né? Que ela dará à luz e ele chamará Emanuel. Então esse sempre foi o desejo de Deus para com o homem. O que nós vemos também, quando o Senhor criou o homem, colocou ele ali no jardim do Éden e ali ele tinha todo dia a presença do Senhor. Então tinha a comunhão do Senhor. Então o Senhor sempre teve esse desejo de ter comunhão com o homem. E o tabernáculo é isso. O tabernáculo, ele tem a ver o quê? Com uma tenda móvel, porque nessa época eles estavam no deserto caminhando. Então, era uma tenda móvel onde ali seria a presença de Deus no meio do povo. E como que começa aqui? O Senhor dando orientação a Moisés. Moisés agora está lá no monte. Lembra que nós terminamos o capítulo 24 dizendo que Moisés penetrou na nuvem e foi subindo ao monte. E ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Nesses 40 dias e 40 noites, o Senhor vai dar orientação, instrução sobre o tabernáculo. E é isso que nós vamos ver daqui para frente. E primeira coisa, o que o Senhor orienta Moisés? Para ele dizer aos filhos de Israel que tragam uma oferta. E o que é essa, ou melhor, essa oferta primeiro, ela tem que vir de um coração voluntário, de um coração que deseja cooperar. Então aqui nós temos um outro princípio, né? Que o Senhor, ele assim, ele realmente se alegra quando nós damos com alegria. Inclusive, em 2 Coríntios 9:8 diz que Deus ama quem dá com alegria. Esse coração compelido a cooperar é um coração que se move à causa do Senhor, né? Então é fruto de um coração generoso que move a pessoa a fazer uma entrega voluntária, a fazer oferta. Oferta, ela está ligada a um aspecto de uma necessidade específica. Aqui era para a construção do tabernáculo. Existem também as ofertas regulares, como alguns chamam os dízimos, e a palavra também, que são ofertas regulares. E aqui o Senhor está falando de oferta para algo específico. Para o quê? Para a construção do templo. E quais seriam essas ofertas? Essas ofertas seria que o Moisés receberia do povo o quê? Ouro, prata e bronze. Então lembra que quando o povo saiu do Egito, eles receberam ali, eles
falam que tiveram os egípcios, né, elas pediram para as vizinhas, tudo recebiam bacias, recebiam coisas de ouro, prata e bronze. Então aqui eles têm esse material agora para poder estar oferecendo, né? E também no versículo 4 diz que vai oferecer também púrpura, violeta, estopo azul, púrpura, violeta, e escarlate, carmesim, linho fino e peles de cabra, peles de carneiro tingido de vermelho, couro fino e madeira de acácia. Então, o que eu quero falar para vocês? Que essas cores, esses tons significam o quê? Realeza e permeiam toda a história bíblica. O azul púrpura, que era um roxo, eram tintas produzidas a partir de vários molúsculos. E tinha muito esses molúsculos nas águas do Nordeste do Mediterrâneo. E também tem a cor forte, que é do carmesim, que puxa para uma cor vermelha, que era uma mistura de ovos com carcaça de um inseto, que esse inseto ele dava assim uma seiva no tronco do carvalho. Então, olha só, tudo, né, da parte delicada. E esse linho fino era um dos linhos que maior alta qualidade que tinha. Inclusive, eles eram da realeza dos egípcios, né? E aqui também fala sobre o que? O couro fino, que provinha de animais marinhos, tipo essa vaca marinha, parente do peixe-boi. Então, tudo que tem no tabernáculo tem algo específico, particular, produzido também ali pela natureza, né? Aqui também vai falar sobre o 6, que era para trazer também azeite para lâmpadas, que nós vamos ver depois aqui do candelabro, aromas para os óleos da unção, pedras preciosas, que era a pedra de ônix, essas pedras depois nós vamos ver que vai fazer parte do colete do sacerdote que ficava no peitoral dele, que representava as 12 tribos de Israel. Então, no versículo 9 diz assim: farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e a instrução para o mobiliário que eu te revelar. Então, que era a revelação do Senhor como tinha que ser feito o tabernáculo. É importante também aqui destacar que todo o tabernáculo e todos os seus utensílios apontam para quê? Para Cristo. Tudo tem uma simbologia de Cristo. Por isso que a gente fala que o Antigo Testamento é sombra de tudo ali de Cristo, tá? E agora então o Senhor ordenou trazer todas essas ofertas, e agora o Senhor começa a falar sobre a primeira coisa, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a parte principal ali dos utensílios. Ela ficava nos Santos dos Santos. Depois nós vamos ver isso com cuidado em cada parte aqui, em cada capítulo. Então, hoje é só assim uma visão geral. Então, a Arca da Aliança, ela deveria ser feita de madeira de acácia. A acácia, essa madeira de acácia, essa árvore, ela tinha os galhos bem retorcidos, era uma madeira extremamente resistente, mas também difícil de trabalhar. E o Senhor aqui ele vai detalhar quantos metros tinha que ter de comprimento, de largura, de altura, e que essa madeira deveria ser coberta de ouro puro, porque o ouro, lembra, representa o que? A natureza de Deus. E nessa arca devia ter 4 argolas de ouro, tá? E um varal que passava dentro dessa argola. E também tudo isso coberto de ouro. E para que isso? Que servia para transporte, para transportar a arca. Então esses varais eles entravam nessas argolas e daria o que? Para segurar e transportar a arca. Porque aqui nós temos um tabernáculo móvel que estaria se deslocando de um lugar para outro. Agora, no versículo 17, nós vamos falar o que? A tampa da arca, que é o propiciatório. Então, tinha essa arca, imagine uma caixa grande, essa arca, ela era feita de madeira de acácia e era totalmente revestida de ouro,
com argolas nas suas laterais, aonde colocava-se um varal, uma vara também de madeira de acácia com ouro para poder carregá-lo. Então tem que ter a tampa. Então a tampa é chamada a tampa da arca ou propiciatório. Como que teria que ser essa tampa? Ó, farás uma tampa, um propiciatório de ouro puro. E aqui vai dar a metragem. Então aqui já não tem mais madeira, é só ouro puro. E vai fazer em cima dela, grudado nela, dois querubins de ouro, dois anjos de ouro batido. Quer dizer, não tinha emenda, ele era todo batidinho, era tudo uma peça só. Esses dois querubins, eles estariam com as asas abertas, como cobrindo ali a tampa do propiciatório e também com os olhos voltados para a tampa do propiciatório. Então, as asas abertas, os olhos voltados para a tampa do propiciatório e um anjo encostado assim de frente para o outro, como se os dois o quê? Protegendo a tampa do propiciatório. E ali sobre a tampa, no meio desses dois querubins que estava o quê? A arca, que é a arca o quê? Da aliança, a arca do testemunho. E dentro da arca, o que que tinha ali dentro da arca? Tinha a tábua da aliança, que era a tábua dos 10 mandamentos, né? E depois, então isso é a arca, a tampa do propiciatório, depois nós vamos ver, mas ela ficava no lugar chamado Santos dos Santos. E nós também vamos ter uma outra parte que vai ficar o que? A mesa dos pães da presença. E como que é essa mesa? Vamos ver como o Senhor instrui essa mesa. Ele também dá a metragem dessa mesa, que ela é de ouro, vai ser coberta de ouro, vai cobrir ela de ouro. Ao redor vai ter uma moldura trabalhada de remate e ela também vai ter 4 argolas de ouro. Para quê? Para se colocar esses varais para poder fazer o transporte também da mesa. E todos os utensílios dessa mesa também deveriam ser o quê? De ouro. Os pratos, as tigelas, os recipientes, né? E o que deveria colocar em cima da mesa? Deveria, versículo 30, e colocarás sobre a mesa os pães da presença, que estejam sempre perante o Senhor. O que eram esses pães da presença? Esses eram 12 pães que representavam as 12 tribos. Estaria ali sobre a mesa. E a partir do versículo, deixa eu ver mais uma coisinha aqui sobre os pães, sobre os querubins, se eu falei alguma coisa. Só voltando um pouquinho, olha, os querubins, eles eram guardiões da presença do Senhor. São como servos de um grande rei, eles representavam ali como servos de um grande rei, né? E os pães da proposição, como eu falei, eram 12 pães frescos que ficavam ali, representando as 12 tribos. E vamos ver agora o candelabro de ouro. Veja só, o candelabro de ouro, ele também se chama menorá. Porque o tabernáculo, ele não tem nenhuma janela. Então, o candelabro servia o quê? Para iluminar o tabernáculo. E ele teria que ficar aceso constantemente, né? Então, o candelabro, ele deveria ser também de ouro puro. Ele deveria ter todinho de ouro puro, o seu pedestal, o seu cálice. E ele teria o quê? 6 braços. Ele teria 6 braços e mais um braço que seria a parte do pedestal. Então, teria quantas luminárias ali? 7. 3 braços saindo de um lado, 3 braços saindo de outro e uma que era a parte central. Então, nós teríamos 7. Lembra quando a gente fala do número 7? Que é a completude, é ali o completo, né? E ali terá o que? 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar, para ela iluminar.
E o que que nós temos também? Nós temos lá em Apocalipse 1:12, que fala o quê? Sobre as 7 igrejas daquela era contemporânea, mas que representam o quê? Também cada fase da igreja. E também as luzes, porque o Senhor é a luz do mundo, e a igreja hoje é esse instrumento de luz na terra. Então, tudo tem uma simbologia. E aqui fala no versículo 39 que o que tem, que o candelabro teria 35 quilos de ouro, que é o peso de um talento. Olha, o Senhor, Ele mesmo foi aqui o arquiteto, o engenheiro, o instrutor de como seria o tabernáculo, o próprio Senhor orientando, lembrando que tudo tem um significado central de Cristo para a nossa vida. Aleluia, Jesus Cristo é o nosso Senhor.